Bom, gente, neste tópico a gente vai falar sobre as etapas do metabolismo aquático, tá? E esse tal metabolismo de um ecossistema aquático, ele pode ser estruturado em três etapas principais. Então eu teria o processo de produção, os processos associados ao consumo e os processos associados à decomposição. Então as três etapas do metabolismo de um ecossistema aquático estariam organizados em produção, consumo e decomposição, como você pode ver aí na imagem, né? Essa produção de um ecossistema aquático ela é realizada por organismos capazes de sintetizar a própria matéria orgânica, ou seja, transformar a energia luminosa em energia química. É a tal da fotossíntese, né, gente? Uma reação que acontece quando, assim como você pode ver aí na imagem, você tem a combinação de gás carbônico com água para produzir nutrientes e oxigênio. Então eu tenho aí o gás carbônico, CO2 mais a água, mais, obviamente, uma certa quantidade de energia, aqui na forma de 675 quilocalorias, provenientes da luz, né, que vai produzir nutrientes aí representados pela glicose, a molécula C6H12O6 e mais o oxigênio, o gás produzido pela, pelas células através do processo de fotossíntese. Esses organismos são chamados de produtores primários. Tá? São aqueles que realizam o processo de fotossíntese, são os organismos que nós classificamos como organismos autótrofos, aqueles que são capazes de produzir seus próprios nutrientes. Entre eles, a gente pode destacar as algas, né? O perifíton. Gente, perifíton são os organismos que crescem aderidos ou associados ali, né, agrupados a substratos. Tá? Então, aquela camadinha que você vê geralmente sobre rochas, pedras que ficam dentro desses ambientes aquáticos. Então, nós teríamos além deles as macrófitas aquáticas e algumas espécies de bactérias, né? Todos eles aí representando os organismos autótrofos capazes de realizar o processo de produção de nutrientes no ambiente aquático. Uma parte da produção total, tá? Chamada, que a gente chama de produção primária bruta, tá, gente? Então, uma parte dessa produção total que é gerada pelos organismos, ela é gasta na manutenção dos próprios organismos. Né? O próprio organismo precisa manter vivo, ele precisa manter o seu metabolismo, então uma parte do que esses organismos autótrofos produz de nutriente fica com eles mesmos para que eles possam se manter vivos, enquanto que uma outra parte é transformada em biomassa ou utilizada na própria reprodução do organismo. Tá? Seria, no caso, aí, a produção primária líquida. Então, se pega a bruta, retira o que vai ser consumido pelo organismo, o que sobra seria a produção primária líquida, que constitui fonte de energia para a rede trófica deste ecossistema. Tá? Então, é bom que fique bem claro. Bom, gente, ainda falando sobre a questão da produção nesses ambientes aquáticos, eu vou precisar fazer uma observação aqui com relação ao conceito de lótico e lêntico. Então, lótico e lêntico são conceitos dados a ambientes aquáticos que estão diretamente relacionados ao nível de energia presente nesses ambientes. No ambiente lótico, ele é caracterizado pelo fluxo de água constante, que se desloca geralmente da nascente do corpo hídrico até a foz do mesmo. Então, o ambiente lótico ele é caracterizado por rios, riachos, córregos, tá? Então, todos esses são ambientes lóticos, são ambientes onde a água realmente tem uma movimentação, uma dinâmica, uma quantidade de energia transportada bem maior. Já um ambiente lêntico, vulgarmente chamado de ambiente de água parada, tá? É aquele que você observa nos lagos, nas lagoas, nos reservatórios, em ambientes pantanosos. São águas que não apresentam corrente. Tá? Então é aquela água ali que acaba apresentando um tempo de residência muito maior do que nos ambientes lóticos. Por que eu preciso que você entenda estes dois conceitos? Porque a gente vai falar agora do processo de produção de nutrientes em ambos os ecossistemas. Vamos começar com os lênticos, né? Então a gente pode dizer que nos ambientes lênticos, essa tal produção primária, que é o que a gente está vendo, né? Estamos falando do processo de produção inicialmente, dentro das etapas do metabolismo em ambiente aquático. Então, nos ecossistemas lênticos, a produção primária ela é
principalmente autóctone. Autóctone. O que é autóctone? Gente, é aquilo que é produzido pelo próprio corpo hídrico. Ou seja, em ambientes lênticos, essa produção primária, os nutrientes produzidos por algas, macrófitas, no ambiente aquático, ela é basicamente oriunda da zona eufótica. Então, é o próprio lago produzindo nutrientes e jogando esses nutrientes na cadeia alimentar. Então, os produtores estão aí, através da fotossíntese, gerando nutrientes e alimentando esse ciclo de energia a partir dos produtores. Essa atividade de produção primária, ela acontece principalmente na região litorânea, tá, gente? E aí é fácil de entender. A região litorânea, ela é, na sua totalidade, caracterizada por uma zona eufótica. Então, eu tenho luz, essa luz ela é disponibilizada para o fitoplâncton, permite que esse último realize a fotossíntese e você tem a manutenção da produtividade primária. Então, é caracterizada por um metabolismo autotrófico, né, gente? Onde eu tenho a produção sendo maior do que a respiração. Porque, veja, os organismos produtores realizam fotossíntese. E, a partir daí, todos os outros níveis tróficos posteriores ao primeiro nível trófico, onde estão os produtores, realizarão respiração. Então, produtores realizam fotossíntese, produção de nutrientes, e os consumidores realizam respiração, metabolizando os nutrientes oriundos dessa produção. Então, nesse momento aí, na zona litorânea, eu tenho a produção sendo maior do que a respiração, indicando que a produção de matéria orgânica é maior que a respiração de todo o ecossistema. E aí, gente, é bom que fique claro que existem dois tipos de produtores primários. Aqueles que vão realizar fotossíntese e aqueles que vão realizar quimiossíntese. Então vamos por partes. Os produtores primários fotoautotróficos ou fotoautróficos são aqueles organismos que vão utilizar a energia solar para poder sintetizar matéria orgânica, tá, gente? São, obviamente, os mais importantes na maioria dos ecossistemas aquáticos. Então a gente tem como exemplo as algas, macrófitas aquáticas, em vários outros organismos dotados da capacidade de realizar fotossíntese no ambiente aquático. Já os quimiotróficos, produtores primários quimiotróficos, eles vão ser representados basicamente por grupos de bactérias, bactérias nitrificantes, sulfobactérias, que vão utilizar a energia contida nas ligações químicas. Então, vão realizar reações como reações de oxidação e redução, oxi-redox, para obter energia e aí, através dessa energia, produzir matéria orgânica. Precisa de energia, tá, gente? São reações de síntese para poder produzir nutrientes, então eu preciso de energia. Se essa energia vem da luz, o organismo é fotossintetizante. Se essa energia vem dos compostos químicos, do metabolismo dos compostos químicos, eu tenho a quimiossíntese. E aí você tem esses dois grupos, produtores primários fotossintetizantes e produtores primários quimiosintetizantes, ambos presentes em ambientes aquáticos, em ambientes dulcícolas. Quando o contexto é de um ambiente ou ecossistema lótico, ou seja, de água corrente, onde você tem a chamada vegetação ripária, né, também conhecida como mata de galeria, mata ciliar bem desenvolvida, gente, e a penetração de luz solar, né, ela é geralmente reduzida, você tem uma certa dificuldade no processo fotossintético. Então, para nós aqui da região amazônica, é bem fácil identificar esse cenário quando do contato com os famosos igarapés, mas precisa ser aquele igarapé intocado, sabe, gente? Então, aquele ambiente intocável, onde você ainda não teve a presença do homem para represar ou transformar num contexto de melhor balneabilidade. Não, na verdade, aquele igarapé clássico, onde pouco se mexeu e o que você observa é uma vegetação ripária, uma mata ciliar bem desenvolvida e a dificuldade dos raios solares em realmente lavar todo aquele corpo hídrico, né? Nestes casos, a principal fonte de energia para o metabolismo desse ecossistema é a matéria orgânica de origem alóctone, não autóctone. Não autóctone, sim alóctone. É a que vem de fora, né? Esses ecossistemas,
lóticos, onde a vegetação ripária ela é escassa, para aqueles que a vegetação ripária ela é escassa, tá? Aí você vai depender de uma produção primária oriunda principalmente do perifíton, mas não é o nosso caso. Tá? Então, no nosso caso, o que a gente mais vê realmente são esses ambientes com a mata ciliar bem desenvolvida, uma cobertura vegetal bastante exuberante. O resultado disso é a dificuldade da penetração da luz no ambiente aquático. E aí você tem uma taxa de fotossíntese diminuída, o resultado é que você precisa de matéria orgânica oriunda de fora do corpo hídrico, a chamada origem alóctone, tá? Que é justamente o que a gente está caracterizando dentro desse contexto. A entrada de matéria orgânica alóctone nos ecossistemas lóticos, gente, ela merece uma atenção diferenciada, principalmente nas regiões onde o que se vai observar é um metabolismo heterotrófico dominante. Né? Então, o que você tem é a produção diminuída em relação à respiração. Então, produz-se menos do que se consome. É o clássico numa situação como essa, o que acaba indicando a necessidade mesmo de complementação com matéria orgânica aloctone. Essa matéria orgânica aloctone, ela nos ecossistemas lóticos, né, rios, riachos, os córregos, onde você tem uma maior, onde se observa uma dinâmica maior desse transporte de água, ela é basicamente formada por matéria orgânica particulada grossa. Existe até uma sigla, tá, gente? É a MOPG, matéria orgânica particulada grossa, que pode ser composta de troncos, galhos, folhas, flores, até frutos. Né? Mais de 60% dessa matéria orgânica provém de folhas. É bom que fique bem claro isso. Tá? No entanto, existem outras categorias de matéria orgânica, como, por exemplo, galhos e frutos, destacam em períodos específicos. Tá? Os galhos, obviamente, eles aumentam em períodos de chuvas e flores e frutos em períodos reprodutivos, né, dos vegetais. Então, você tem também a chamada matéria orgânica particulada fina, a sigla já é outra. Então, MOPF, matéria orgânica particulada fina, que já é originada pela fricção, pela abrasão física, né, da ação de organismos decompositores, detritívoros. Então começam a decompor matéria orgânica particulada grossa, transformando a mesma em matéria orgânica particulada fina. E aí vai sendo degradada. E aí você pode até observar a presença de um outro grupo, que é a chamada matéria orgânica dissolvida, a MOD, formada por compostos químicos que já foram refratários, né? Principalmente ácido úmico, ácido fúlvico, tá? Proteínas, aminoácidos, lipídios, carboidratos. Então é quase como um processo que muitos de nós já ouviram falar, já ouviu falar, que é o processo de digestão, onde você pega moléculas maiores e transforma em moléculas maiores, né? Compostos alimentares maiores em moléculas menores. Então eu tenho uma matéria orgânica particulada grossa, que é possível que se transforme pela ação abrasiva entre as próprias partículas da mesma em uma matéria orgânica particulada fina, né, também por ação de organismos detritívoros, né, e que possivelmente também se passará a forma de matéria orgânica dissolvida, se vier a ser decomposta mais e mais por outros organismos. Então seria mais ou menos isso. Com relação à produção, eu tenho um contexto para ambiente lêntico, um contexto para ambiente lótico, e isso precisa ficar bem claro quando da observação desse processo metabólico, processo de produção em ambientes aquáticos. Uma vez compreendido o processo de produção dentro das etapas do metabolismo aquático, a gente passa para o consumo. E aí, gente, os consumidores, eles são organismos que obtêm a energia direta ou indiretamente, tá? Então, essa energia é obtida a partir da matéria orgânica sintetizada pelos próprios produtores. Então, os produtores primários, através ou da fotossíntese ou através da quimiossíntese, vão produzir os nutrientes que vão ser consumidos pelos consumidores, pelos organismos consumidores. Aqueles que se utilizam diretamente da biomassa vegetal são chamados de herbívoros, né? Então se alimenta
de planta, você tem aí o clássico processo de herbivoria. Consumidores primários ou consumidores de primeira ordem, tanto faz. Então, os herbívoros são consumidores primários ou consumidores de primeira ordem. Relembrando muito do que muitos de vocês aí já viram lá no ensino médio, quando se falavam em cadeias alimentares, né, gente? Então, tem o primeiro nível trófico, os produtores, que a gente acabou de ver, e agora o segundo nível trófico representado já pelo grupo dos consumidores, e aí eu tenho o segundo nível trófico, ou consumidor primário, ou consumidor de primeira ordem. Estes organismos, eles participam, né, da cadeia de herbivoria, e dela eles fazem parte várias espécies de zooplâncton, peixes, insetos aquáticos, todos eles caracterizados aí como consumidores primários. Aqueles que não vão utilizar a produção primária diretamente, né, obtendo a energia a partir de consumidores primários, por exemplo, são chamados de carnívoros, consumidores secundários ou terciários e assim sucessivamente. Então, segundo nível trófico, consumidores primários, e aí o clássico é caracterizado pelos organismos que possuem comportamento herbívoro. E aí depois, posteriormente, eu tenho os consumidores secundários, terciários, quaternários, onde eu vou encontrar carnívoros e onívoros em geral, tá, gente? Não podemos nos esquecer de que existem também os organismos detritívoros, que já foram comentados em slides anteriores, né? Que se alimentam de restos de plantas e animais. Logo, eles participam da cadeia de detritos. São os organismos detritívoros, essenciais para a manutenção desse metabolismo dentro dos ecossistemas aquáticos. Esses organismos, os detritivos, eles se localizam principalmente no sedimento, tá, gente? Onde alguns grupos, eles também compõem a chamada comunidade bentônica. Então eu vou ter aí organismos como os quironomídeos, como a gente pode ver aí na imagem, e oligoquetas. Então todos eles aí compondo, inclusive, o que a gente chama de macroinvertebrados bentônicos, né? Essa macrofauna de invertebrados bentônicos. E aí, só relembrando o que já faz parte do conhecimento de muitos, óbvio, né? Quando um herbívoro se alimenta de um produtor primário e em seguida ele acaba sendo predado por um carnívoro e assim sucessivamente, você tem a transferência de energia entre os níveis tróficos, formando o que a gente chama de cadeia alimentar. É óbvio que essa transferência de energia ela vai acontecendo em quantidades menores a cada nível trófico que você encontra dentro dessa cadeia. Então, é óbvio que boa parte da energia é utilizada para a manutenção do próprio organismo daquele nível trófico, uma outra parte se perde no processo, e aí uma parcela pequena, considerável pequena, quando comparado à energia bruta, ela é passada para o próximo nível trófico. Existem perdas, elas vão variar aí em torno de 15% a 20%, que é o que você vai ter como transferência para os próximos níveis tróficos. O ponto é que isso está diretamente relacionado com um fenômeno que nós chamamos de magnificação trófica, que muitos de vocês também devem lembrar de lá do ensino médio, ocorre justamente por conta dessa diminuição da quantidade de energia transferida a cada um dos níveis tróficos dentro de uma cadeia alimentar. Com relação à última etapa do processo de metabolismo aquático, a chamada decomposição, é necessário que você tenha em mente de que a cadeia de herbivoria, o próprio circuito microbiano, né, processo de metabolismo e decomposição, e a cadeia de detritos são as três vias principais do fluxo de energia dentro de um ambiente aquático. A cadeia de herbivoria, a gente já comentou, o circuito microbiano basicamente constituído por organismos microscópicos nesse processo de decomposição, mas o que nos interessa agora é a chamada cadeia de detritos. Por quê? Porque essa cadeia de detritos, gente, ela é formada pela matéria orgânica de origem autóctone e alóctone. Tanto aquelas que são aquele material, na verdade, que é produzido dentro do ambiente aquático, quanto aqueles nutrientes que são provenientes das partes de fora do ambiente aquático, né? Tanto de origem animal quanto de origem vegetal.
e que encontra-se em processo de decomposição. Mas aí vale lembrar, gente, que a matéria orgânica de origem animal, ela é proporcionalmente insignificante nesses ambientes aquáticos quando comparada com a quantidade de massa morta, né, que a gente chama de necromassa, de origem vegetal, ou matéria orgânica particulada grossa, como a gente já havia comentado anteriormente, MOPG, né, matéria orgânica particulada grossa. Você compara o que vai ser decomposto pelos organismos detritívoros, e aí nessa comparação você associa matéria orgânica de origem animal e vegetal, a animal é insignificante. A maior parte mesmo da matéria orgânica particulada grossa é de origem vegetal. As demais formas de matéria orgânica, né, quando você comparava, né, a matéria orgânica particulada grossa é a principal fonte de energia e de nutrientes nos ecossistemas aquáticos continentais. Isso é fato. Tá? Diante disso, o estudo da decomposição dessa matéria orgânica particulada grossa, que é basicamente formada por detritos de folha, né, chamados detritos foliares, ela é fundamental, gente. Entender como ocorre a decomposição dessa matéria orgânica particulada grossa é de fundamental importância para a compreensão do fluxo de energia e a própria manutenção do metabolismo desses ecossistemas aquáticos continentais, especialmente os ecossistemas lóticos, né, onde realmente a gente observa isso com uma maior frequência. Se nós tivéssemos que definir uma sequência de eventos para descrever o processo de decomposição da matéria orgânica particulada grossa, nós diríamos que, primeiro passo, o processo de lixiviação, ou seja, a perda que acontece de forma rápida das moléculas solúveis após a imersão. Então tem aquela, imaginem sempre um aglomerado de folhas ou galhos de árvores. Então o primeiro passo é a lixiviação, quando os mesmos perdem rapidamente as moléculas solúveis após a imersão. Então, entrou em contato com a água, já começa a haver uma perda de moléculas que são solúveis. Essa fase pode durar algumas horas ou pode durar dias, né, ali umedecendo a matéria orgânica. O segundo momento seria um momento de condicionamento. Então, primeiro lixiviação, segundo condicionamento. O que seria o momento de condicionamento? É quando ocorre a modificação da matéria orgânica pela atividade de micro-organismos. Então, fungos e bactérias começam a atuar sobre essa matéria orgânica, fazendo com que a mesma torne-se um pouco mais palatável, né, gente, para invertebrados aquáticos, e de forma que, por questões físicas, essa matéria fique um pouco mais inconsistente, facilitando assim a degradação por parte desses invertebrados. Posteriormente, eu tenho como última fase a fase de fragmentação. Então, primeiro lixiviação, segundo condicionamento e por último fragmentação, onde neste último eu tenho o resultado do processo de abrasão física do fluxo de água e da atividade alimentar desses invertebrados. Então, é realmente o processo final quando fragmenta essa matéria orgânica como um todo. Então seriam esses os 3 estágios do processo de decomposição da matéria orgânica particulada grossa em um ambiente dulcícola, né? E aí o esperado é que a decomposição continue. E aí essa decomposição ela acaba sendo realizada principalmente por fungos que decompõem a matéria orgânica, mineralizando os nutrientes, ou seja, transformando a matéria orgânica em compostos minerais, né? Você transfere a energia acumulada assim. O papel dos decompositores, gente, ele é fundamental nesses ecossistemas, pois através de sua atividade, da atividade desses decompositores, eles promovem a circulação dos nutrientes, né, gente? Possibilitando assim que estes sejam reaproveitados pelos organismos produtores. É mais ou menos esse o raciocínio. De forma que a matéria orgânica de difícil decomposição, e ela vai existir, obviamente, ela acaba sendo formada por compostos à base de celulose e lignina. Então essas aí elas vão se acumular, tá? Vão contribuir para a formação do sedimento permanente. Não vai ser decomposto e aí forma um sedimento permanente dentro desse ambiente. Não vai mais fazer parte do metabolismo direto do ecossistema aquático, tá? Mas essa aí você obviamente descarta. Celulose, compostos ricos em celulose e lignina, eles acabam não sendo decompostos, mas fazem parte, acabam integrando parte do sedimento permanente, tá?
E aí, gente, em resumo, o que nós temos é que nos ecossistemas aquáticos, a gente pode dizer que a produção, consumo e decomposição, que foi tudo que nós vimos até agora, como etapas do metabolismo nesse ambiente aquático, eles não ocorrem isoladamente. Isso precisa ficar bem claro para vocês, mas sim de maneira integrada. Então, em nenhum momento você vai ter qualquer um desses processos acontecendo de forma isolada. Eles ocorrem de forma integrada e com elevado grau de interdependência. Você precisa de um para que o outro aconteça. Em alguns casos, inclusive, se observa um predomínio de um determinado processo, como no caso do processo de produção, sobre o de consumo. É o que acontece, por exemplo, em situações envolvendo lagos eutróficos, né? Em regiões temperadas, por exemplo, onde o processo de eutrofização ele acontece, inclusive naturalmente, você tem um predomínio do processo de produção em relação ao processo de consumo. No entanto, em outras situações, você observa a ocorrência de um predomínio de processos de consumo em detrimento à decomposição, como ocorre em lagos oligotróficos e riachos de cabeceiras e nascentes. Tá? Então, o que nós tínhamos para conversar sobre as possíveis etapas, ou melhor, as possíveis não, mas as etapas do metabolismo aquático seria isso. E eu espero que vocês tenham entendido, certo? Então, até a próxima.